Hoje nós vamos ver o que é o custo médio de capital ponderado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, como eu já falei na introdução, hoje a gente vai aprender o que é o custo médio de capital ponderado, que é uma das métricas que a gente vai utilizar nos próximos vídeos, quando a gente for falar de valuation, né? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente acompanhar. A gente vai aprender também como calcular o custo médio de capital ponderado. Então, vamos lá para a minha tela. Vamos começar. Primeiramente, vamos entender o que representa esse custo médio de capital ponderado, ou WACC, né, que é o Weighted Average Capital Cost. O que acontece? Toda empresa, quando ela tem ali uma atividade produtiva, né, e ela precisa de recursos para realizar essa atividade produtiva, precisa de capital. O custo médio de capital ponderado é justamente o quanto que custa para essa empresa esse capital. Né? Então a gente sabe que existem diversas formas para a empresa adquirir capital para realizar suas atividades. Então esse capital ele pode ser de terceiros, ele pode ser capital próprio, ou seja, dos sócios, né? E cada um deles vai ter um custo diferente e a gente vai fazer uma média de todos esses custos, né? Ele é muito utilizado no valuation, tá? Sempre quando a gente vai fazer a avaliação, né, de uma empresa, do quanto que custa essa empresa, normalmente o que a gente faz? A gente vai projetar os próximos fluxos de caixa, né? E a gente vai usar esse custo médio de capital ponderado para trazer esses fluxos de caixa futuros a valor presente, certo? Então, através dessa perspectiva do crescimento da empresa, essa perspectiva da empresa no futuro, a gente tem essas projeções e a gente vai trazer elas para um valor presente por esse custo. A gente saber quanto que essa empresa vale hoje, entendeu? Então, isso é muito útil para quem vai fazer o valuation, que aí a pessoa consegue fazer toda a avaliação e falar, não, ó, a empresa, na minha avaliação, ela deveria valer 10 e ela está valendo 5. Então, eu vou comprar, entendeu? Então, vamos começar aqui a ver como que é a fórmula. Né? Então, a gente vê aqui que a fórmula do custo médio de capital ponderado é igual a KD, que é o custo de capital de terceiros, vezes 1 menos T, esse T é a alíquota de imposto de renda e contribuição social, já vou explicar aqui, vezes a proporção desse capital de terceiros, tá? Sobre o capital total que a empresa tem, mais o capital, o custo de capital próprio, vezes a proporção do capital próprio. Então vamos entender essa primeira fórmula. Primeiro a gente tem essas duas partes aqui, ó, que a gente pode separar, que basicamente a gente vai pegar o capital, por exemplo, capital próprio, e ver qual que é a proporção dele. Então, por exemplo, essa empresa aqui, ela tem 60% de capital próprio e 40% de capital de terceiros. Um exemplo. Então, pô, se o custo do capital próprio é X e o custo de capital de terceiros é Y, eu tenho que fazer uma ponderação diferente para eles. Eu não posso simplesmente somar os dois. Eu tenho que eu tenho que deixar eles proporcionais ao quanto que eles representam do capital da empresa. Por isso que a gente põe aqui vezes a proporção. Então, por exemplo, quando você tem aqui que o capital próprio vai ser, sei lá, 40% da empresa, do capital total da empresa, o que você vai fazer? Você vai pegar o custo de capital próprio e multiplicar por 0,4, certo? Depois somar o custo de terceiros multiplicado pela proporção dele.
Mas uma coisa que eu acho interessante trazer aqui é justamente essa questão aqui, esse um menos T, que pode não ser muito. Na hora que você bate o olho, não é aquela coisa que você fala, ah, é por causa disso. O que acontece? Quando a gente tem o capital de terceiros, né, a gente paga juros para um terceiro para ter aquele capital, via empréstimo, esse tipo de coisa, geralmente a gente consegue deduzir do imposto de renda. Então você não paga imposto de renda sobre dívida, né? Já sobre o capital próprio você vai pagar. Então você subtrai aqui o que seria a, a alíquota, né, de imposto de renda e contribuição social, justamente porque sobre aquele capital você não vai ter que pagar, porque você amortiza esses juros, né, que são custos financeiros da empresa. Então, como são custos ali, você consegue fazer essa dedução, tá certo? Outra coisa interessante para vocês lembrarem dessas siglas, né, KD, KE, D e E, é que o D se refere a debt, ou dívida, né? E o E se refere a equity, que é justamente o patrimônio da empresa, né? Então é daí que vem essas siglas aqui, para vocês já associarem. Porque às vezes a gente olha, bate o olho no E e fala, pô, por que E, né? O que tem a ver o E? O E é de equity, tá, pessoal? Vamos para o próximo aqui. Então, peraí. Então vamos ver aqui como que a gente faz para calcular cada um deles. Então o KD, que é o custo de capital de terceiros, basicamente o que a gente vai fazer é pegar todos os empréstimos que essa empresa tem e fazer uma média. Tá? Muitas vezes vocês vão ver situações em que as empresas elas possuem, por exemplo, uma dívida que seja ou pré-fixada ou então uma dívida que pode ser fixada num indexador, né? Então, por exemplo, uma dívida que vai pagar IPCA mais X. Então, essa dívida, ela tem esse indexador que é o IPCA, né? Ou então pode ter dívidas, por exemplo, que vai pagar 102% do CDI, né? Então, porque aqui, justamente o que a gente vai pegar aqui são dívidas tanto com bancos e financeiras, como também com investidores. Então, quando uma empresa emite uma debenture, por exemplo, essa debenture vai vir aqui para o custo de capital de terceiros, tá? E basicamente o que a gente faz aqui é trazer o custo real de cada dívida, tá? E depois fazer a média ponderada total para cada um. Então, veja que aqui a gente está fazendo aquela mesma coisa da proporção. Então você vai pegar, tá, a dívida um. Quanto que é o custo da dívida um? Sei lá, 5%. Tá, então você vai colocar aqui 5% vezes quanto que é a dívida um e quanto que é o endividamento total. Isso aqui vai te dar a proporção que aquela dívida um representa sobre a dívida total. Então você vai ter aqui, eu vou ter 5% em tanto por cento da empresa, mais, sei lá, 4,5% em tanto por cento aqui da dívida, e assim vai. Por todas as dívidas que essa empresa possui, né? E aí, quando você consegue fazer isso para todas as dívidas, você tem o custo de capital de terceiros. Não é muito difícil de calcular, tá? Ele é bem simples. Normalmente, é, nos documentos que as empresas fornecem, né? De balanço, de análise de demonstração de resultado, né? Eles já trazem todas as dívidas, eles trazem lá listadas todas as dívidas que elas têm. Então é bem tranquilo de calcular isso aqui, tá, pessoal?
O que é um pouquinho mais difícil é o capital dos sócios, tá? O que representa ali o capital dos sócios? É justamente o quanto que os sócios querem ter de rentabilidade, o quanto que eles esperam ter com aquele investimento que eles estão colocando. E normalmente, tá? Normalmente o custo de capital dos sócios vai ser maior do que o custo de capital de terceiros, tá? Justamente porque faz sentido. O sócio ele quer ter uma remuneração acima do mercado, né? Acima do que se ele emprestasse para uma empresa. Então, como ele está correndo mais risco, ele quer um retorno maior. E isso é interessante também porque incentiva as empresas a buscarem mais o capital de terceiro do que o capital dos sócios, né? Então a gente vê que muitas vezes a empresa poderia não ser tão endividada, mas o custo para ela de endividamento é menor do que se ela fosse captar dinheiro no mercado, fazer uma oferta pública, esse tipo de coisa. Então, para ela, sai mais barato ela pegar emprestado, entendeu? Então, nem sempre a dívida é uma coisa ruim, tá, pessoal? Já falei aqui algumas vezes sobre isso. Mas vamos entender aqui como que funciona o custo de capital dos sócios, né? Então, primeiramente, a gente tem ali, ó, KE é igual a RT, que é a taxa de retorno do ativo livre de risco. Então, por exemplo, se você está aqui no Brasil, o ativo livre de risco é a Selic, né? Então, hoje está ali 2%. Mais o beta, já vamos falar sobre o beta, né? Vezes a RM menos RF, que é o prêmio de risco de mercado. Então eu trouxe esse gráficozinho aqui para vocês, para a gente ver. Nesse eixo aqui é o risco, né? Então quanto mais para lá, mais tem risco. E aqui é o retorno esperado. Então pode ver que quando não tem risco, é essa taxa aqui que eles pedem, é o retorno sem risco, ou 2% aqui no Brasil. Quanto mais você vai indo aqui para o lado, o retorno esperado vai aumentar. Então, se você está nesse nível de risco aqui, esse é o retorno de mercado esperado. E a diferença entre os dois é justamente o prêmio pelo risco de mercado, certo? Então, aqui nada mais é do que a gente está pegando a taxa de retorno do ativo livre de risco, mais o beta vezes esse prêmio de risco. Tá? E o que é o beta? O beta é a sensibilidade daquela ação às variações do mercado como um todo. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente tem um benchmark, que no caso aqui no Brasil é o Ibovespa, né, por exemplo, e a gente vai comparar esse ativo, as cotações desse ativo, com o Ibovespa. E você vai falar, pô, esse ativo, toda vez que o Ibovespa sobe 10%, ele sobe 15%, mas toda vez que o Ibovespa cai 10%, ele também cai 15%. Ou seja, ele tem uma variação mais acentuada do que o Ibovespa. Ele tem uma correlação alta e vai ter uma sensibilidade maior. Então, esse beta vai ser maior do que 1. Né? Se o beta, aqui eu falo um pouquinho mais do beta, né? Se o beta ele for igual a 1, que normalmente não é, né? É só próximo ali, igual a 1, né? Não existe, porque igual a 1 é o mercado. Né? Mas quanto mais próximo do 1, mais correlacionado ele é com o mercado. Se ele fosse exatamente 1, se o mercado sobe 10%, ele vai subir 10%, se ele cai 10%, ele vai cair 10%, ele vai acompanhar o mercado à risca. E se o beta for menor do que 1, ele vai ter uma jornada ali um pouquinho mais suave. Né? A sensibilidade dele vai ser muito menor. Então, no caso, por exemplo, o Ibovespa sobe 10 e o ativo só sobe 5, mas também quando o Ibovespa cai 10, ele só cai 5. Então é um ativo com menos volatilidade. Tá? E o beta é justamente uma excelente medida de risco. Certo? Quanto mais beta,
mais risco você tem, porque você tem o risco do mercado e você está potencializando esse risco, certo? E como que é ali calculado o beta? Né? Isso aqui normalmente vocês já conseguem buscar na internet esse cálculo. é, não é uma coisa que vocês precisam fazer exatamente na mão. Mas se forem fazer na mão, é isso aqui. É a covariância. Eu não vou explicar aqui o que é covariância, tá? Mas depois vocês pesquisem no Google. Existem fórmulas de Excel que já fazem isso, tudo mais, mas é a covariância entre o retorno da ação e o retorno do mercado, tá? Dividido pela variância do retorno do mercado, a variância ao quadrado aqui, né? O desvio padrão. Então, o beta basicamente ele é isso. Você consegue calcular isso aqui facilmente, tendo ali, se você pegar numa tabela do Excel, pegar todos os retornos diários do Ibovespa, por exemplo, e sei lá, da Petrobras, você consegue fazer a variância, a covariância, dividir um pelo outro, você tem o beta, tá? Vai mudar talvez é o período que você vai utilizar, tá? Agora vocês podem estar se perguntando, pô Léo, mas e quando é uma empresa nova? Ela não vai ter cotação ali no mercado, eu não vou ter a cotação diária dela ali para eu poder jogar na planilha e ter o beta. Ou às vezes se eu tiver uma empresa nova, por exemplo, a Pets. A Pets teve um IPO recentemente, a Redditor. Você não consegue fazer uma medida do beta tão precisa justamente porque você não tem dado de mercado para ela. E ainda mais quando você vai fazer, por exemplo, eu quero ver se vale a pena entrar nesse IPO de Pets ou de Redditor. Como que você vai calcular o beta se ela nunca teve cotação? Né? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente faz o beta desalavancado. Tá? Essa é uma das fórmulas que a gente tem para contornar esse problema. E basicamente, o que isso quer dizer? Você vai pegar outras empresas que são parecidas, tá? Que são do mesmo setor, fazem a mesma atividade, né? Aqui no Brasil é um pouquinho mais difícil porque a gente tem poucas empresas, tá? Mas você pode fazer isso pegando empresas do exterior, por exemplo. E aí você vai desalavancar o beta delas. Por quê? Conforme a estrutura de capital de cada empresa, o beta ele vai ser diferente. Então você pode ter duas empresas que o beta deveria ser iguais, só que uma empresa mais alavancada tem mais endividamento do que a outra, né? Então vai ter essa diferença do beta. E você quer justamente o desalavancado. Então você quer desconsiderar essa estrutura de capital. Então o que você faz? Para cada uma das empresas, e nesse caso, quanto mais empresas correlacionadas você pegar, melhor, né? Você vai pegar o beta delas e dividir por 1 mais 1 menos t, que a gente já falou o que é esse 1 menos t, tá? É aquela mesma coisa do imposto, vezes a proporção de dívida sobre o capital próprio, tá? E aí você vai ter o beta desalavancado. Quando você pega esse beta desalavancado, você vai calcular, por exemplo, para, sei lá, 5, 10 empresas. Você vai pegar e fazer a média, a média entre todas elas. Então, se você tem 5 empresas, você vai somar os 5 betas desalavancados e dividir por 5. Tá? E aí você vai pegar esse beta desalavancado e realavancar ele para sua empresa. Então, você vai pegar esse beta desalavancado vezes aí para sua empresa 1 mais 1 menos t, que é a questão dos impostos e contribuição social, vezes d sobre e. E aí você vai ter o beta realavancado. E aí é esse beta realavancado que você vai usar na sua análise. Tá? Então é uma forma que você tem de meio que prever qual que vai ser o beta daquela empresa quando ela começar a ser negociada. Tá? Agora vamos falar sobre
uma outra situação, que é quando você tem um investidor internacional. Ou se você quer fazer análise da empresa num cenário mundial ali, né? Quando, quando, quando você vai fazer essa análise, um investidor internacional vai fazer análise de uma empresa brasileira, por exemplo, não adianta nada ele fazer todo esse cálculo se o que interessa para ele é em dólar, entendeu? Para ele o que interessa é o custo em dólar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados do mercado americano. Então essa fórmula aqui, ela é basicamente a mesma coisa, tá? Do que a fórmula anterior do KE, tá? É basicamente igual, só que aqui o ativo livre de risco não vai mais ser a Selic. O ativo livre de risco aqui vai ser o US Treasuries de 10 anos, que é o livre de risco americano, que o mundo inteiro utiliza. Essa taxa livre de risco aqui. O beta, você não vai calcular ele com relação ao Ibovespa. Você vai calcular ele com relação ao S&P 500. Tá? E o risco, o risco de mercado aqui, né? Ele vai ser justamente a diferença entre o S&P 500 e o Treasuries de 10 anos, né? Então não vai mais ser calculado conforme o Ibovespa e a Selic, vai ser calculado conforme o Treasury e o S&P 500. E tem um outro componente que a gente vai inserir aqui, que é o risco país, certo? Então, como tem esse novo artefato sendo inserido ali, o investidor internacional, para ele muda muito se a empresa está num país ou está em outro, ele vai colocar aqui esse risco país na sua análise, tá? Então, mas basicamente a fórmula é a mesma. Você só vai mudar de onde você está tirando os cálculos e vai inserir aqui o risco país para ser considerado também na análise. Só que também tem uma coisa interessante. Eu posso utilizar, se eu quero fazer uma análise mais aprofundada, ao invés de fazer direto em real, eu posso fazer ela em dólar, certo? Aí eu vou trazer essa análise num cenário mundial e trazer esse CAE para reais, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Então, o CAE em reais vai ser igual a 1 mais o CAE em dólar vezes a diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos, né, que é o benchmark mundial. Então, tendo essa diferença de inflação, você já consegue trazer o CAE em dólar para CAE em reais. Ah, Leonardo, eu poderia fazer o contrário aqui? Pô, eu quero descobrir o CAE em dólar e eu tenho o CAE em reais? Pode, é só você trocar aqui na fórmula matemática aqui, você troca como deve ser, como a matemática manda, e você consegue fazer essa conversão. Mas para o cara que é internacional, o interessante mesmo é justamente ele fazer esse cálculo aqui direto, tá bom? E para a gente, até para a gente aqui no Brasil, é interessante fazer esse cálculo direto. Eu acho que traz uma profundidade maior para a nossa análise. Então, quando a gente volta aqui, a gente já consegue entender tudo o que está acontecendo aqui. O custo médio de capital ponderado vai ser o custo da dívida. O custo da dívida é justamente aquela média de todas as dívidas da empresa, vezes 1 menos T, que eu já falei algumas vezes aqui, vezes a proporção desse capital no capital total, mais esse CAE que a gente já viu aqui, algumas formas, né, de se calcular. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui para mim nas minhas redes sociais. Eu estou totalmente aberto, tá? E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.